Só lembrando, Renan Santos, que ele faz 4 vídeos falando do Zema. Do Zema. Um fez um dossiê. Um dossiê do Zema. Ou seja, a treta está grande contra o Zema. Beleza, Vamos lá? vamos embora. O caso até compartilhou essa nota e falei o que é SG, né? Consequências negativas para a sua cidade, estado, país e mundo. Olha lá. E ele comenta sobre isso. A turma do MBL me odeia. A turma do MBL fala. Você odeia ele, Renan? Não, eu acabei de fazer, pô, super... Eu entendo a função do cara. Eu entendo a função do cara. Jamais faria, né? Mas entendo. Fala que eu fico levando os recados de Carlos Bolsonaro pra frente. Não, cara, eu não acho faz interessante. Não. O cara é independente, pô. O cara com raciocínio lá na frente. Cara de... da mais alta categoria. Vamos lá. Ele fala porque ele é filho de Bolsonaro. Eu acho que o que ele fala tem um peso diferente na política. Tipo, o filho do Lula falou alguma coisa. Então, eu paro pra prestar atenção. Um gênio. Assim, mas deixa a turma lá chorando, né? E eu tô falando desse filme porque o MBL vai repercutir isso. Eles têm essa tese. E você tá repercutindo? Porque o problema é o seguinte, o problema é exatamente isso. A não ser que haja uma grande coincidência e os pensamentos específicos de Carlos Bolsonaro sobre política interna do bolsonarismo e da direita sejam assim, como mágica, repetidos e eles pipocam na mente de quem tá indireto lá da Austrália. Pensa num influenciador petista agora, Renan Santos. Vai, pensa em algum. Algum deles repercute falas do filho do Lula? Eu nem sei quem são os filhos do Lula. Eu sei um só, que é o cara lá do... Sim. que cuidava do zoológico. Nem Exato, os faço a filhos do menor Lula ideia. nunca participaram do governo Lula, né? Assim, dessa maneira, igual os filhos do Bolsonaro. Né? E não é mérito nenhum do Lula, tá? São todos vagabundos os filhos dele aí. Quem tá participando agora, assim, quem faz o papel do Carluxo hoje é a Janja. É Janja. Só que com bem menos... Com bem menos talento, vou te falar, hein? É, o Com bem Carluxo menos é talento, mais Carluxo. talentoso. né? Temos que unir a direita. E coloca o emoji dando risada. O plano é fazer o Novo e o MBL usando o Bozo e, no fim, botando na orelha do Bozo. Essa isentosfera não engana nem seus pares no quarto escuro. Basta dizer que não fazem mais parte dos grupos, que tá tudo de boas. Viram prontamente aceitáveis. Esse aí, uma Não. pausa. Tem um recadaço pra várias pessoas, né? Vários ex-novo que estão querendo ir pro PL, tá? Tem muito novista querendo ir pro PL, grudar. É recado pra ex-MBL, que não é só Holiday e outros, né? Você põe tem toda uma pleiade de ex-MBLs desesperados. Tem um lá do Mato Grosso, Ulisses, que foi do MBL. Ele, sabe, o cara, o expediente do cara quer perder a eleição, aí ele tem que copiar os memes que faz o Guto ou a Amanda, tira o nome dos caras, põe um logo merda dele ali e posta os nossos cards, né? Porque restou isso, ou seja, o cara foi saído do MBL, mas o MBL não sai dele, né? Vai lá, copia o meme do Nicolas, vai dar mais like, copia o meme do Hélio Negão, sabe? Mas os caras ficam tentando, né, mamar no bolsonarismo, como dá e tal. E não dá. Eu até, assim, se o Kim Paim precisar, eu posso até fazer uma lista dessas pessoas pra deixar ele alerta. Olha que bacana, Junito. Tem que ficar alerta mesmo. Não, eu quero que eles se afundem com os fake? oportunistas. Não. Eu sei que a gente já reagiu a esse vídeo, só que isso aqui é outro. Ele vai entrar no outro ponto depois disso que eu acho interessante o Renan reagir. Eu não sou mais do MBL, não, agora eu mudei. Eu percebi o meu erro, me perdoe. Oh, tá ali ainda? Não, eu tô dentro da esfera, mas eu percebi, eu estava errado. Sim. Não tem como ser mais... Desculpa. Quando eu critiquei Bolsonaro, eu estava errado em não apoiar Bolsonaro em 2022, agora estou vendo que o Brasil está quebrado. Ele muda, né? Não, agora estou vendo que Bolsonaro e Lula não são a mesma coisa. É muito simples isso. Por que não surgiu essa consciência anteriormente? Essa turma que tá o dia com a cabeça na política não percebeu? Ele realmente estava enganado? Não precisa raciocinar muito. Só tem bobinho. Que outra coisa que aqui, não ó, precisa posso falar? fechar o meu raciocínio? Eu não falei tava... que tem um objetivo. Eu não tava acompanhando, né? Isso aí, exatamente. Aí eu tava tentando entender esse tweet do Carluxo. Eu falei, é indireta pra quem? Depois que eu fui sacar que era pra esses caras, né? Porque eu achava que era uma coisa superada. Que eles já estavam adotando os caras. Mas não. Não. E tão pistola. Tão bem pistola com eles. Mas assim, é bem verdade. Ó, só. Hoje eu tô numa live, eu tô meio maluco. Eu tô concordando demais. É muito estranho, né, Kim Paim? Muito estranho, né? Eu também acho. Todo mundo acha. Quero desejar pra vocês
Pra mim, essa pergunta, ela bateu e bateu de forma profunda. É o seguinte, gente. Eu proponho, a partir de agora, pra vocês, um novo critério. Na hora de você analisar um político. Não queira saber se ele é bolsonarista. Porque isso aí é meio que obrigação. Não tem como o cara tá na direita, não sei, Olha não gostar de que Bolsonaro, né? interessante. Beleza, ele pode ter algum tipo de... Aí. Tá aqui. Pô, eu gosto dessas coisas, porque assim, na simplicidade dele, ele expõe a visão hiper personalista do que é ser de direita. Não há como estar na direita e não ser bolsonarista. Isso é um problema em si, porque, veja só, pressupõe, portanto, que a direita é uma mera facção de caráter eleitoral defendendo as posições personalíssimas de uma pessoa. Entenderam? O que o Kim Paim falou aqui, isso tem que ser recortado. O que ele está explicando é, não há como você pertencer ao campo da direita sem defender o Bolsonaro, sem ser bolsonarista. Ora, o que isso significa é que a concepção de direita que esses caras têm, como nós já denunciamos há muito tempo, significa adesão à crítica ao Bolsonaro. E não a defesa de um conjunto de ideias e valores historicamente definidas como conservadoras, liberal-conservadoras. Ora, se a defesa de um conjunto de ideias não significa ser de direita, e, portanto, a única maneira de ser de direita é ser bolsonarista, isso implica também que você pode defender ideias contrárias às da direita, caso você defenda o Bolsonaro. E com isso você explica o porquê esses caras exigem que eles defendam o Aras na PGR, entendeu? Com isso você explica por que eles defenderam o fim da Lava Toga, porque o interesse do Bolsonaro significa ser direita. Eles confundiram um conceito com uma pessoa. Portanto, você defender um conjunto de ideias é perda de tempo. Você tem que defender a pessoa. E assim, e foi uma coisa muito habilidosa que eles fizeram, assim eles construíram um culto personalíssimo ao Bolsonaro, que impede as pessoas de defenderem causas e ideias. E com isso a direita, como causa e ideia, morreu. Porque perceba, STF está passando um ataque direto ao agro, 2 na verdade, aborto, na cara dura, tá? O Congresso foi inteiro comprado, incluindo a bancada evangélica, tá? A STF passou outros temas aí, recentemente, sobre descriminalização de droga, estão comprando todo mundo, inclusive gente da direita bolsonarista, porque se o importa é a adesão, o Republicanos, o PP, o Lira, todos esses caras, eles eram de direita, porque eles aderiam ao Bolsonaro. Gente, esse aqui é o raciocínio mais importante. O Kim Paim, ele expôs de forma muito honesta o grande problema da direita brasileira. Isso aqui Então, todos estes caras sempre foram direita, mesmo defendendo coisas que não são direita. E isso quebra as pernas das causas. Por isso que essas causas de direita, contrárias ao aborto, defesa da propriedade do agro, elas morrem por inanição, porque hoje fazer uma defesa dessas causas e se indispor contra STF, que é o problema do Bolsonaro, atrapalham a liberdade do presidente, ex-presidente Bolsonaro. Portanto, o interesse ao bolsonarismo, na defesa do Bolsonaro, ele vem antes da defesa de qualquer ideia. Portanto, o Bolsonaro, eu estou fazendo aqui uma sequência lógica, portanto, o Bolsonaro é o maior problema da direita. E, portanto, se você tira o Bolsonaro da direita e o Bolsonaro deixa de existir para a direita, as causas da direita voltam a ser tratadas. E nós temos, inclusive, comprovações históricas disso, de que, quando a direita focou em enfrentar o PT e defender causas, isto passou, inclusive, num governo como o do Temer. E quando a direita se tornou bolsonarista, ela só perdeu. Isso tudo é baseado em fatos e dados, tá? Isso aqui é comprovado historicamente, o que eu tô falando, tá? E o Kim Paim nos brindou agora com esse raciocínio. Eu quero pedir uma salva de palmas pra ele aqui. Mesmo. Todo mundo aqui, ó. Olha o Impera no chat. O Impera tá no chat. O Impera poderia um dia, mano, explicar. E sim, essa frase do Kim Paim, essas deduções lógicas que eu tô fazendo aqui, elas vão ser explicadas para as pessoas. Precisam entender isso. Isso tudo é um processo meramente, assim, deduzido. Você vai depreendendo do argumento dele os fatos, e os fatos eles corroboram os princípios demonstrados, e você vai tendo as consequências políticas, lógicas e históricas do processo. Isso aqui, pô, tem que fazer um corte disso. Sim, vamos ver o resto? Vamos, muito bom. Assim, muito bom, muito honesto da parte do Kim Paim explicar isso.
de crítica, achar que Bolsonaro não é perfeito, etc e tudo mais, mas viu aquele papinho que Bolsonaro é um absurdo, que isso, que aquilo outro, que destruiu a direita, como é a turma do MBL, Nando Moura, aí não dá. Você pode ter suas desavenças, falar, Bolsonaro isso, aquilo outro. O que eu tô falando aí? Não precisa ser um bolsonarista que reza e toda a caixa de Bolsonaro. Beleza, você tá entendendo o que eu tô falando, Uma né? pausa, Você vai assim, ser a simpático, eles entender. é permitido falar que o Nando Moura namorava um travesti. Então a crítica deles vai no ponto de falar que o Nando Moura saía com travesti. A eles é permitido, pelo fato do MBL falar que não vai participar de uma manifestação em 2019, falar que o nosso canal tem que sair do ar e defender a prisão dos membros do MBL em 2020. Com uma acusação falsa tocada por gente ligada ao Felipe G. Martins, que hoje ele vai pra Encana. O mundo dá voltas, né, Felipe G. Martins? O mundo dá muitas voltas. Agora eu não tô nem um pouco preocupado em Encana. Zero. Pode ser que o PT ainda queira alguma coisa, porque a gente vai enfrentar o PT, mas a gente vai enfrentar o PT. Eu não vou enfrentar vocês aí. Agora você tá preocupado com Encana, né? E por coisa que você fez, aparentemente, né? Aí é ruim, porque eu fui acusado por coisa que eu não fiz. E me livrei, ganhei tudo na justiça, cabo a rabo. Então, a lógica perversa do Kim Paim é assim, ó. Eles podem atacar você e destruir você de maneira. Se você tem uma discordância política, não dá. Aí não dá, não vão passar do ponto. Porque eles permitem a divergência. Eles têm um determinado escopo de crítica permitida. Qual seria a crítica permitida? Ou reconhecer os acertos que tiveram no governo Bolsonaro, reconhecer alguma coisa. Pode reclamar, pode ter suas críticas, pô. Ninguém precisa pensar 100% igual. Só que, faça tipo de raciocínio. O que esse cara tem que você gosta nele, mas não pode ter duas coisas. Primeiro, não pode... Só um negócio. Prossiga, por favor. O que esse cara tem que você gosta nele, mas não pode ter duas coisas. Primeiro, não pode se escorar em Bolsonaro, que eu tô falando. E segundo, além do antipetismo. Ser antipetista também é obrigação. Além do antipetismo, além de falar que concorda com o André Bolsonaro, assim, em termos práticos, o que esse político fez? O que ele realmente assim fez? Qual é a agenda desse político? O que esse político está fazendo em termos de educação? Quem ele colocou em secretário de educação? Qual é o projeto? O que está sendo feito para as crianças? Qual é o projeto desse político para questões ligadas à segurança pública? Quem é o secretário de segurança pública? O que esse político está fazendo em termos de cultura? Estou falando principalmente político do executivo, né? Governadores, prefeitos. O que esse cara fez na cultura? Opa! Veja só, Kim Paim, de forma muito habilidosa, ele acabou de entrar num argumento que ia ferrar ele. Porque a gente pode demonstrar por A mais B que a lógica dele é furada. Por quê? Ele diz o seguinte, tem que ser bolsonarista, mas tem que ser antipetista. Se você for bolsonarista, você pode ter um nível pequeno de críticas ao Bolsonaro, sim, tá? Mas além de antipetista, qual a agenda que você defende? Porque aí a gente coloca, nós aqui do MBL somos profundamente antipetistas e é comprovado toda a linha política dos nossos projetos aqui. Majoritariamente, tá tudo lá na Câmara, trabalho do Kim, nosso trabalho do Guto, nosso trabalho histórico. Aí ele vê que ele pode incorrer num problema aqui, aí ele faz um recorte no executivo. Pra ele focar no Zema, tá? É a navalha de Paim. Não só no Zema, tá? Opa! Não, tá interessante. Pelo que isso ele aí. falou, foi um golpe no Nunes também. Vamos lá. Qual é o projeto? Qual é a agenda? Qual é a agenda do partido dele também? Esse cara realmente defende e pode mostrar que ele fez em termos de legado. Porque eu acho que essas perguntas são bacanas. Porque o que eu vejo que no final do dia acontece é o seguinte. Chega na eleição, se tiver eleição entre Lula e Zema, Zema, não tem muito o que fazer. Vai falar o quê? Vou votar nulo? Não, pelo amor de Deus, isso é maluquice. Quem vai votar nulo se for o Lula contra o Zema? Lula ninguém vai votar. Olha só, eu já falei isso, eu vou sempre deixar isso claro, tá? Se fosse nessa eleição agora em 22 tivesse sido o Zema, eu teria tapado o nariz e votava no Zema. Se ele tivesse chance também, etc. Agora, se for em 26 o Zema, e não tiver nenhuma outra opção mais interessante, eu votaria no Zema. Voto nulo é no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um criminoso. Que tentou, é flagrante, a delação tá pegando, todos os pontos estão juntando aqui, que ele não apenas tentou um golpe de Estado, como anteriormente, todos os crimes e traições cometidos por esse cara, colocaram o que a gente chama de direita de joelho, com base na filosofia, nesse pensamento que vocês cultivaram aí, que você explicitou. Né? Então jamais votaria no Bolsonaro, não vou sujar meu dedo digitando o número desse cara numa urna, e também voto contra no Lula, seria oposição a ambos, como somos oposição ao Lula. Tá? Vamos lá. Eu acho que a gente tá em 2023. 2023, onde tá hoje. Falta pelo menos muito tempo. Talvez Bolsonaro volte. Eu acho que existe essa possibilidade de voltar. O Brasil, irmão, é uma caixinha de surpresas. 2026, muda inclusive a configuração da corte eleitoral. Vai que, não sei.
Independente disso, tem tempo para pelo menos estar discutindo assim, o que é ser de direita para além do antipetismo. Ser antipetista é fácil, tá? Mas qual é o teu projeto? Como o teu projeto vai melhorar a vida do cidadão comum? O que tu pensa pra infraestrutura? Conta aí pra gente. Ou seja, daí agora é blurbs pra atacar o Zema. Basicamente isso é Zema. Vai falar assim, a agenda é SG, vai atacar o Zema, entendeu? Vai falar que, olha só, tá? Muita gente joga o jogo. O Zema tá fazendo um cálculo e jogando o jogo. Eu não acho que o Zema se entregou à agenda do George Soros. O governo Bolsonaro também, em grande medida, os ministérios, às vezes precisam se adequar aqui e ali para poder vender. A agricultura brasileira é obrigada a passar uma série de demonstrações de boa-fé perante essa agenda se quiser continuar vendendo em determinados países. É o jogo. E eu tô falando que o próprio governo Bolsonaro às vezes tem que se adaptar no jogo ali. Tereza Cristina foi uma grande ministra. Ela, no discurso dela, falava, nós temos um agro que é um agro clean, no sentido de que desmata pouco. O Brasil tem, por conta do Código Florestal, que foi uma grande vitória da nossa agricultura, as reservas, a mata ciliar, tem um monte de coisa que o agro brasileiro faz que permite que ele seja verde, no sentido de defesa do meio ambiente, que eu acho que é uma causa que tem que ser defendida sim. E também, ou alguém vai falar que sou contra preservar nossos biomas, não vamos preservar porra nenhuma. Papo furado. Mas ao mesmo tempo ultra produtiva. O que não pode fazer é incorrer nessa submissão a agentes validadores internacionais, ONG que põe dinheiro aqui, para ficar basicamente sabotando o próprio Brasil. Como o Greenpeace, que fez um trabalho gigantesco para proibir que o Brasil explorasse o petróleo que existe ali na região do Amapá. E olha, quer ver uma coisa que interessante, ô Junito? Vejam, olha, o Beraldo levantou isso, mas isso aqui corta para 2, tá? Isso aqui é bem sério, tá? O Greenpeace fez uma campanha gigante pro Brasil não explorar petróleo no Amapá, que é uma reserva que vai pegando aquele mar ali, que se você for seguindo, depois vai dar lá no Caribe. Se você for seguindo ali do Amapá, você vai ter, sabe qual país? A Guiana. Não tô falando da Guiana francesa, tô falando da Guiana, que é inglesa. A Guiana está explorando petróleo, assim, astronomicamente. O PIB da Guiana está explodindo, a renda per capita está explodindo na Guiana. É esperado que em termos nominais, porque na prática há uma concentração de renda, etc., mas em termos nominais, a Guiana fique com uma renda per capita maior do que países nórdicos daqui, sei lá quantos anos. Tá? Se ela mantiver esse ritmo de crescimento pela exploração do petróleo, o impacto disso numa população que é pequena. Então como é que funciona? A Guiana inglesa não tem encheção de saco do Greenpeace e toma ele petróleo lá, porque é inglesa. Já os trouxa do Brasil, o Greenpeace apertou o Amapá. Aí o que nos resta? Um estado paupérrimo que vive de ficar assaltando os cofres da União via senadores que eles têm, porque o número de senadores é igual aos outros lugares. Aí asfalta e faz e bababá. Que é isso? Porque é uma população muito pequena para a quantidade de investimento que é feito lá. Só que lá tem a riqueza para essa população ganhar dinheiro sem precisar ficar dependendo dessa classe política vagabunda. E se essa classe política vagabunda realmente gostasse do Amapá, eles teriam lutado para que o Amapá tivesse vencido essa pressão internacional e pudesse estar extraindo petróleo de lá. Mas não. Eles querem extrair, sabe o que? Petróleo orçamentário, na forma de emendas de orçamento secreto. A ponto do Amapá. Dá um Google aí, Junito. O Amapá ter sido incluído na Codevasf, que é uma empresa pública que foi usada pelo Centrão pra caramba no governo Bolsonaro, tá? E o Codevasf é uma empresa ligada ao Vale do São Francisco, ao Vale do Rio São Francisco, e o Amapá se tornou, vamos dizer, parte interessada, sendo que o Rio São Francisco nem sequer chega lá, pra eles ficarem recebendo verba disso, pra eles poderem dispor das verbas, ou seja... Instalação de pontes do Amapá, 142 milhões. Isso, mas você viu aí do Codevasf? Sim, Codevasf investiu 142 milhões para instalar ponte. Vocês entenderam? Então, assim, em vez dos caras terem a independência, esses caras são vítimas diretas desse trabalho, dessa ONG. Agora, falar que uma decisão estratégica aqui ou ali, se adaptando a um contexto internacional, que às vezes o governo de Minas vai fazer, que um governo... Eu nem sei o que o Zema fez nisso, mas eu sei que estavam falando isso, nem sei o que o Zema fez. Ou o que o governo Bolsonaro fez. Ora, isso aí é na prática... É o game. Agora, o Zema é um grande promotor disso. Eu não vou falar que é. Eu não tenho nenhum apreço por eles. Mas, pô. Só um desafio que eu quero fazer aqui, Renan Santos. Quando você chamou o Zema de covarde e falou que ele era um bolsonarista enrustido. Enrustido não, né? Não, ele era bolsonarista. Ele era bolsonarista. Você foi muito atacado por uma turma do Novo e uma turma ANCAP aí. Sim. E, nossa, eles... que detonaram. Será que eles vão ter coragem de detonar a família Bolsonaro? Não, eles vão ficar quietos enquanto apanham.
Eles vão ficar quietos enquanto apanham. Eu vi que um único deputado do Novo foi arrumar briga com o Carluxo, que era o Léo Siqueira, que é um deputado estadual do Novo aqui de São Paulo. O Léo Siqueira nunca foi gado. Nunca foi gado. Então o Léo Siqueira catou e foi lá e deu a opinião dele. Agora os outros, cadê os deputados federais indo enfrentar o Carluxo? Cadê os ANCAPs que estavam dando rage no Renan? Não. Então assim,